abrir a Bíblia, irmãos, eu já falei para o Adelaide que o irmão Jetson já trouxe uma pincelada daquilo que eu já tinha preparado. Eu quero justificar a ausência do evangelista irmão Valdeli. Ele vai ficar uns dias, ele vai dar uma volta também, ele merece, e por isso nós estamos justificando a sua ausência. O capítulo que eu vou ler vai ser Mateus, capítulo 16, versículo 24. O Gerson leu Lucas, mas eu já tinha preparado Mateus 16, 24 e 25. Vamos ler esse texto e pensar um pouco nesse tema maravilhoso de levar a cruz. É muito bom isso aqui. E é muito importante porque a cruz é o que nós devemos levar. Vamos ler já que está no telão, não desprezando que os irmãos abriram a Bíblia, porque eu ia ler na linguagem de hoje, depois eu repito na linguagem de hoje, mas ali no telão está escrito assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O versículo 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Quando se fala de cruz, a gente logo lembra de sofrimento. E a palavra cruz, literalmente, foi o que Cristo levou sobre ele, não o peso apenas do madeiro, mas levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E pela morte da cruz é que nós somos restituídos, ou fomos achados novamente por Deus pelo sangue de Cristo. E quando nós olhamos para este convite que Jesus faz, é um convite que é para todos, porém é um convite desafiador. Nem todos têm coragem de aceitar esse convite e de permanecer nesse convite. Por que, pastor? Porque isso requer uma renúncia, requer você deixar as coisas que você gosta, às vezes, e praticar aquilo que é o Senhor. Nós aprendemos na escola dominical, no domingo pela manhã, que a nossa batalha espiritual, que a nossa luta contra as hostes infernais, não está com o nosso corpo, está na nossa mente. Porque depois da mente ceder, aí desce ao coração, descendo ao coração, se você consumar o ato, se torna pecado. Mas você tem a possibilidade de bloquear isso antes que o pecado venha a ser consumado. Para isso é que nós devemos entender que levar a cruz, estar com Cristo, não são apenas o peso das aflições, não são apenas os pesos das dificuldades financeiras, enfermidades, são consequências do nosso corpo, que é miserável, que é humano, que é cheio de dificuldades. Isso aí não é uma cruz. Faz parte da cruz? Faz. Mas a verdadeira cruz é manter-se fiel, é ser crente de verdade, é renunciar ao mundo, é renunciar ao pecado, é renunciar àquilo que o diabo oferece de muitas formas, e as pessoas hoje em dia não têm vigiado e têm caído nos laços do diabo. E nós olhamos para isso, Jesus ele diz assim: ó, se alguém quiser ser o meu seguidor, ele diz nesta linguagem, esqueça-se de si mesmo. E o que é esquecer-se de mim mesmo? É não pensar no meu próprio bem, mas pensar que o cristianismo, se você olhar o cristianismo na realidade, Tiago vai falar que a verdadeira igreja é aquela que ajuda os órfãos, visita as viúvas, ajuda os necessitados, ora pelos que estão em dificuldade. E isso é a igreja. A igreja primitiva do Atos 2:42 era uma igreja que tinha as coisas tudo em harmonia, não tinha dificuldade, eles viviam juntos, unidos, e em cada alma havia temor. Olhando para isso, nós vamos ver que seguir a Jesus não é obrigatório. Seguir a Jesus também não é para escapar-se de uma ira vindoura. Servir a Jesus tem que nascer dentro do coração do ser humano,
o desejo de ser transformado. Ninguém está aqui por obrigação. Ninguém deve estar no templo para ser visto por A, B ou C. Nós devemos estar no templo, nos lugares que se reunimos, nas casas, como amanhã vai ter um culto na casa da irmã Pedra. Bom Adão está avisando, às 19h30, grande culto amanhã na casa da irmã Pedra, culto doméstico. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós não nos reunimos apenas para ser visto pelos homens. Nós nos apresentamos diante de Deus. E como nós nos apresentamos? Então, durante o dia, eu não estou na presença de Deus. Está todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, nós estamos na presença de Deus. Porém, aqui, ou lá no seu local de oração, cada um tem o seu local de oração, é um local que você se encontra com Deus, que você para conversar, falar e ouvir. Pastor, mas Deus pode falar comigo eu estando sozinho na minha oração? Pode, quando você para de falar e ouve. Deus fala com você. Eu já tive essa experiência. Deus, você quer preencher uma hora de oração com palavras, e você não quer deixar brecha, porque nós achamos que orar é jogar palavras, encher os ouvidos de Deus, achando que Deus não está sabendo de nada. Às vezes nós temos que adorar, dizer: Senhor, estou aqui para te adorar, te exaltar, te glorificar, pedir a tua misericórdia. Aí você fica em silêncio e você sente que o Espírito Santo, ele entra na sua vida e te renova as suas forças. Então, seguir a Jesus é algo voluntário, não é por pressão. Não existe alguém que venha orar ou que venha adorar a Deus com pressão. Você vem adorar a Deus voluntariamente. Jesus disse para a mulher samaritana que chegaria um momento em que os verdadeiros, os que querem adorar a Deus, adorariam a Deus em espírito e em verdade. E aí Jesus vai dizendo assim, e estes tais adoradores é o que o Pai busca, ou que o Pai procura. Então, buscar a Deus e seguir a Ele é algo que você tem que abrir mão de muitas coisas. E por falar em abrir mão de muitas coisas, nós estamos num país democrático. Agora a democracia entrou no país, a democracia entrou na igreja, e isso foi dando uma certa liberdade para todas as pessoas. Cada um tem o seu direito de pensar. Mas se eu pregasse aqui sobre não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, e eu pregasse uma vez só e não surgisse efeito, eu teria que pregar ela até que a mensagem entrasse na mente de alguém e mudasse a vida de alguém. Porque os cultos não são apenas para nós virmos, sentarmos, ouvirmos e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Deus não tem esse prazer. Quando Jesus reuniu os seus discípulos, ele sempre ensinava com parábolas para que eles entendessem. E quando eles não entendessem, alguns discípulos disseram assim: Senhor, explica-nos esta parábola. Aí o Senhor explicava. Então, no culto de ensino, o nosso intuito é de quê? De que o crente melhore a sua vida de cristão. Você lembra que na passagem do ano, eu pedi para mim, eu até pedi para a igreja que neste ano nós buscássemos mais ao Senhor, que nós colocássemos mais a nossa vida na presença de Deus, porque nós precisamos. Vocês estão ouvindo quantos desastres estão acontecendo na nossa nação? Nós precisamos orar. A igreja precisa orar. A igreja tem uma ferramenta que o mundo não tem. A igreja está carregando uma cruz que o mundo não carrega. A igreja está com uma responsabilidade que o mundo não consegue fazer. A igreja está com uma responsabilidade de apresentar a essas pessoas, esses pecadores, esses homens, essas mulheres, as autoridades constituídas do nosso país, do nosso município, do nosso estado, apresentar diante de Deus. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. Ele pediu para nós, se nós quiséssemos salvar a nossa vida, nós devemos renunciar, ou seja, deixar as coisas que nós queremos nos agradar, como foi lido aqui em Romanos, a leitura oficial 12:2. Nós devemos entender e procurar saber qual é a vontade de Deus na minha e na tua vida. E como eu vinha falando de democracia,
As igrejas também entraram na parte democrática, generalizou as igrejas, relativou tudo. Aí você diz assim: é preciso abrir um pouco, porque senão os crentes vão embora. Irmão, mais do que foi aberto, mais do que já está aberto, cadê os crentes? Nós temos uma lição que o presidente da República eleito, ele foi um homem duro de palavras, duro nos discursos, não engoliu as verdades, falou o que tinha que pensar, falou, e as coisas aconteceram. Eu acho que a igreja, eu ainda estou, eu me considero um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu pretendo, enquanto Jesus me der graça, e enquanto a igreja aceitar eu pregar, eu quero continuar pregando que a cruz é renúncia, que a cruz é deixar o mundo. Nós não podemos andar com Cristo no mundo, uma coisa ou outra. O que o senhor acha, pastor? Você é radical? Não sou radical, mas também não sou liberal. Eu procuro manter um centro. Do tempo que eu me converti até agora, eu mudei em algumas coisas que eu considerava que era radicalismo, mas também tem coisas que você não pode abrir mão, que é saber que seguir a Jesus é uma renúncia que o ser humano deve fazer desde o dia em que ele dobrou os joelhos até quando ele chegar no céu. E nada pode impedir de você servir a Deus e carregar a sua cruz. Por quê, pastor? Vai vir dificuldades, como foi falado aqui, a cruz se torna pesada, do lado financeiro, do lado físico. Mas isso aí não pode impedir que o crente se revolte contra Deus, dizendo que Deus é o culpado da situação. Foi falado em tentação, que não vem tentação sobre nós, senão humana, porque Deus não se tenta. Você já viu Deus mandar uma tentação para tentar Ele próprio? Não existe isso. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Quando nós queremos aquilo que não é para ser, quando nós queremos aquilo que Deus não nos quer dar ainda, nós não estamos preparados para receber, nós somos tentados por isso. E aí nós achamos que devemos ter tais coisas, e Deus às vezes não, você ainda não está pronto para receber tal coisa. Aí nós somos tentados. Por exemplo, você entra numa dívida e você não consegue mais pagar essa dívida. Quem é o culpado da dívida? É Deus? Ou sou eu que não vigiei? Eu ganho R$1.200, eu faço a prestação de 1.100, para me sobrar 100. Já fiquei devendo para casa do senhor que deveria dar 110. Aí a gente paga todos os que devem, mas ao Deus que dá saúde, ao Deus que dá o fôlego de vida, a gente diz assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus é rico, é dono do ouro, da prata. Só que a igreja do Senhor na terra, a igreja física, precisa. Por quê? Se não tivesse dinheiro, não tinha poltrona. Se não tivesse dinheiro, não tinha ar. Se não tivesse dinheiro, não tinha energia. Se não tivesse dinheiro, não tinha microfone. Se não tivesse dinheiro, não tinha conjunto. O dinheiro faz parte da nossa vida. Então, na igreja física precisa de dinheiro. E todos aqueles que são conscientes disso, ele contribui com livre e espontânea vontade. Vamos lá, não é esse o assunto, mas passou por aqui, vamos ver. Então, o que Jesus quer de nós? Renúncia. Agora, a renúncia é quando você deixa alguma coisa, com o passar do tempo, você volta a buscá-la de novo. Ou seja, você jogou fora, porque até então não prestava, até então era pecado e agora não é mais. Existiu algumas coisas que foi radicalismo, existiu, mas só que nessa fama de buscar
Nós precisamos atrair o povo. Irmãos, eu estava olhando hoje um vídeo de uma igreja lá em Portugal, tudo no escuro, luzes azul no fundo do púlpito, pastor, que era aqui de Cristo, estão lá, luzes azuis, tudo no escuro, tudo no escuro, e fazendo aquele barulhão. Bom, o senhor é contra isso? Eu não sou contra isso. Agora tem umas outras coisas que acontecem e diz assim: nós estamos perdendo o crente. Irmão, com oração ninguém perde crente. Fumaça não firma crente na igreja. Gelo seco não firma crente na igreja. Show não firma crente na igreja. Eu nunca vi um crente firmado nisso. Eu vi crente vencer provas, eu sei de crentes que venceram lutas, eu sei de crentes que foram curados das enfermidades, dos cânceres, das lutas, marido convertido, esposo convertido, através da fidelidade da Deus. O senhor é liberal? Não sou liberal. Mas as coisas que estão acontecendo, irmãos, eu estou no meu estilo, eu estou no meu púlpito aqui hoje, que Deus me deu, sempre do mesmo jeito. Vocês nunca vão ver eu no púlpito, a não ser que não seja um culto, sentado de terno, gravata. Vocês aceitariam se eu estivesse aqui pregando de calção, de tênis e de regata? Quantos aceitam? Levanta a mão. Eu venho no culto que vem. Misericórdia. Só que nós também não podemos. Se é que eu não posso, os meus obreiros não podem, porque eu estou zelando pela ética. A igreja é um lugar ético, é um lugar social. Na igreja, eu já falei que não é um clube. A igreja é um lugar de nós adorarmos a Deus, é um lugar de nós reverenciarmos. Eu vou dizer algo a você nesta noite. Se eu usasse uma camiseta, eu não tenho corpo bombado, mas vamos usar uma pessoa que tem um corpo bombado, bota uma camiseta baby look, bem apertada, né? Fica retratando os seus músculos, e ele fica chamando a atenção de uma moça que está na igreja com aquilo ali, ele está pecando. E se uma senhora, ou se uma moça, ou se uma jovem senhora, ou se uma senhora de idade estiver vestida indecentemente e estiver provocando os olhos de algum irmão, essa senhora também está pecando. Mas isso para nós hoje passa despercebido, porque o cristão quer viver na moda. O cristão, a moda saiu lá na TV e já está usando. Uma vez saiu uma moda de um lenço na cabeça e parecia que era todo mundo velho, porque quem usava lenço era só velho uma vez. Aí começaram os moços a usar lenço, novo usar lenço, e era aquela lençarada que foram descobrir o lançamento de uma novela. Tem crente que não renuncia às coisas do mundo. Tem crente que não renuncia uma hora de... Por que está faltando tanta gente no culto de hoje? Por que às vezes vem mais cura? Graças a Deus tem bastante gente no culto da vitória, mas por que vem mais gente no culto da vitória? Porque só querem a cura, só querem a bênção, só querem receber, mas não querem dar nada, não querem adorar, não querem buscar ao Senhor. A vida eterna não é só ser um evangélico. A vida eterna é renunciar, é ter frutos, é plantar no céu para colher, plantar na terra para colher no céu. A vida eterna requer renúncia, requer assumir a cruz. Cadê aqueles crentes que assumiram a cruz, de levar a cruz até o final? E nós não devemos ceder aos desejos carnais que a nossa mente vê, que o nosso corpo quer, e que nós cedemos. Por que nós cedemos? Porque nós estamos longe da cruz. Longe da cruz. Esse sermão é duro. Se Jesus estivesse pregando aqui, Jesus pegou uma mensagem uma vez, que era um pouco dura, e começou a sair todos, ficaram só os discípulos, e o Pedro disse assim: olha, o senhor está perdendo a multidão. Jesus disse: você quer ir também? Não.
A sua palavra é palavra de vida eterna, não tem como eu sair daqui. Então nós temos que entender que há muitas portas abertas pregando o Evangelho, e muitas portas que estão salvando, mas tem muitas portas que estão mesclando, tem muitas portas que estão enganando, tem muitas portas que estão dubiando o pensamento dos cristãos, tem muitas pessoas que estão tentando levar para o céu, mas tem muitas pessoas tentando emaranhar a sua vida para que você perca a fé. E nós devemos ter um discernimento. O crente, ele precisa ter discernimento espiritual daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. Você já pensou se eu precisasse estar toda a vida, pastor Roberto, eu posso fazer isso, Deus vai se agradar? Isso aí seria uma chatice, né? Seria uma coisa muito triste eu depender de alguém ao meu lado me conduzindo como um aio. Ah, o senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso. Eu tenho que entender aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada. Eu tenho que entender o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. E o apóstolo Paulo, ele foi muito enfático quando ele disse assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Posso fazer de tudo, mas nem tudo convém eu fazer. Ele foi além. Também disse que as más companhias corrompem os bons. Isso é inevitável, isso é bíblico. Então nós temos que entender o que está me afastando de Deus. É o futebol? É a novela? É o filme? É a beleza? Se nós amarmos mais, está dizendo aqui, se nós amarmos mais o carro do que a Cristo, é pecado. Se nós amarmos mais o nosso corpo do que a Cristo, é pecado. Se nós amarmos mais um ator do que Cristo, é pecado. Jesus está dizendo aqui literalmente que nós devemos tomar a cruz, ou pegar a cruz e ir. No texto original quer dizer, carregue a sua cruz até o fim. Porque é com esta cruz que você vai trocar pela coroa de glória. Você não vai trocar a tua cruz com um celular. Você não vai trocar a tua cruz com a fama. Você não vai trocar a sua cruz pelo teu nome estar estampado nos outdoors. Não. Você vai trocar a sua coroa, vai pegar a sua coroa com uma cruz que você levar até o fim. O apóstolo Paulo disse assim, ó, eu já estou sendo oferecido por libação, já estou morrendo. Agora é o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardo a fé. E já a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai dar para mim, e não somente a mim, mas também àqueles que o amam. Então, para servir a Jesus, tem que amá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Alguns estão pregando, eu estou diante de um teólogo que prega bem, mas tem muitos teólogos, então os doutores em divindade, que já sabem até o que Deus quer e o que Deus não quer, são divinos já. E aí eles ficam arrumando o cabelo em boca de garrafa. Eles dizem que isso não é verdade, que isso aqui foi um texto inserido. E aí eles ficam polemizando as coisas que são simples. E Jesus nunca polemizou nada. Ele sempre foi simples. Então o Evangelho é pegar a cruz, orar. E o que eu faço, pastor? Fale com Deus. Quando você tem um filho, o filho diz, pai, posso fazer tal coisa? Você diz assim, sim ou não. Mas o filho vem perguntar para você. E você pergunta para o seu pai se você pode e deve fazer tal coisa? Ou você simplesmente sabe fazer? Consequência depois que aconteça. Depois que as consequências acontecem, não tem que chorar mais. Amar a Deus é saber de que Ele está conosco 24 horas por dia. E quer nós dormimos ou quer nós estejamos acordados, Ele não dorme. Ele não cansa, Ele não precisa descansar, Ele não existe noite, Ele está 24 horas disponível, nos abençoando. Amém.
E às vezes nós levantamos pela manhã, é claro que todos aqui trabalharam hoje, vieram para a igreja, queria ouvir uma palavra de avivamento. Não, acontece o seguinte, é que Jesus ama você. E eu dizer aqui, está entrando um anjo com uma chave, com uma bandeja, vai entregar um apartamento para ti, outro para lá. Isso aí, irmãos, pode a igreja saltitar, glorificar, mas a verdadeira glorificação deve vir, sabe o quê? Quando nós mexemos naquilo que nos incomoda, aquilo que nós estamos fazendo e que nós precisamos tirar do nosso círculo de convivência. Eu vou continuar com isso daqui. Se alguém desejar, aquele que ama a sua vida perderá. Entretanto, aquele que a odeia, no sentido de odiar é desprezar a vida, neste mundo, perseverar para a vida eterna. Perseverar. O Salmo diz assim, olha o que diz o Salmo 75. Ele diz assim, 73 diz assim, a quem eu tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar pessoas, nós precisamos trazer vidas para nós. De que forma? Carregando a nossa cruz e tirando a dúvida daqueles que estão com a mente cauterizada. Hoje está imperando tantas doutrinas que nós, se fôssemos falar dos nossos, eu digo mesmo para os irmãos, eu só estou trabalhando para Jesus como pastor ainda porque eu tenho medo da mão de Deus. Porque o que eu já arrumei de inimigo por falar a verdade, você não imagina. Às vezes você fala, aqui tem viúva, esposa de pastor, tem filhos de pastores aqui que sabem o que eu estou falando. E quando você passa a mão na cabeça de todos, todos te amam, mas pisa no calcanhar para ver o que acontece. Diz aquilo que você não concorda, que você acha que é errado. Aí eu vinha falando que se eu viesse aqui pregar calção, bermuda, tênis, aquela meia meio cano, como é que se chama aquela meia? Eles usam uma meia que aparece com o calcanhar. Para andar de tênis tem que ser aquela meia, não pode ser aquela de jogador. Aí eu venho aqui para cima, coloco aqui eles vão assim, não, vai achar outra igreja. O pastor está doido. Mas aí a gente vê que às vezes tem pessoas que vêm usar nossos públicos. Começou, não vou falar só das mulheres, vou falar dos homens também. Começou com um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal. Primeiro era só uma basezinha na unha, não tinha problema. Agora você tem que estar aqui, dando glória a Deus, né? Você está engavetado no terno, está suando. As pessoas, às vezes você convida sem saber como vem, né? Quando você convida, a gente não vai também ser mal educado de barrar as pessoas. Às vezes vem o esmalte preto, vermelho, azul, depende da estação, é a cor do esmalte, a cor do batom, a cor do cabelo. E aí você tem que dizer assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não dá vontade de pegar um